Olá, bem-vinda ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 27 de março de 2024, segundo Reis 16. Quando Peca, filho de Remalias, estava no 16º ano do seu reinado em Israel, Acaz, filho de Jortão, começou a reinar em Judá. Acaz começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu exemplos dos dois reis de Israel e chegou a ponto de matar seu próprio filho, oferecendo-o como sacrifício queimado aos deuses falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo das grandes árvores. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, declararam guerra a Acaz e cercaram Jerusalém, porém não a conquistaram. Naquele tempo, Rezim, da Síria, retomou a cidade de Elate para a Síria, tirou de lá os judeus e mandou os sírios morarem nesta cidade. E lá viviam até o dia de, e lá vivem até o dia de hoje. O rei Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pilese, rei da Assíria, com a seguinte mensagem: Sou seu servo e seu filho. Venha me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo e dos cofres reais e mandou como pagamento ao rei da Assíria. Diante disso, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria. Levaram embora a população da cidade como escravos para morar em Kir e mataram Rezim, rei da Síria. Então o rei Acaz foi a Damasco a fim de encontrar-se com o rei Pileser, enquanto estava ali, viu um altar no templo dos deuses daquela cidade. Ele anotou as medidas do altar, fez uma planta e a enviou ao sacerdote Urias com uma descrição detalhada para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz havia enviado de Damasco. Deixou tudo preparado para o rei. Quando Acaz voltou de Damasco, viu o altar e o inaugurou, oferecendo sacrifícios sobre ele. O rei apresentou um sacrifício queimado e uma oferta de cereais. Despejou sobre ele uma oferta de bebida e espalhou sobre ele o sangue das ofertas de paz. Depois retirou o altar de bronze da frente do templo do Senhor. Este altar ficava entre a entrada do templo do Senhor e o novo altar, e o colocou ao lado norte do novo altar. Então o rei Acaz deu as seguintes instruções ao sacerdote Urias: use o grande altar para oferecer as ofertas queimadas da manhã e a oferta de cereal da tarde. Os sacrifícios queimados e a oferta de cereais do rei, assim como as ofertas do povo, inclusive as ofertas de bebidas feitas pelo povo, derrame o sangue dos sacrifícios queimados e dos outros sacrifícios sobre o novo altar. O antigo altar só era usado para os casos de buscar orientação.
O sacerdote Urias fez conforme o rei Acaz lhe ordenou. Depois o rei desmanchou os painéis dos suportes que estavam no templo, retirou as travessas e as pias de água que estavam por cima. Retirou o tanque grande que se apoiava nos lombos dos bois de bronze e o colocou numa base de pedra. E para agradar ao rei da Ásia, Acaz também retirou a plataforma que se usava no sábado, que havia sido construída para os dias de festa entre o palácio e o templo. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acaz estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Morreu Acaz e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias passou a ser o novo rei. Quando Acaz estava no 12º ano do seu reinado em Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel na cidade de Samaria. Ele reinou por 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não foi tão mal como os demais reis de Israel. Salmaneser, rei da Ásia, atacou e derrotou o rei Oséias, de modo que Israel teve de pagar pesados impostos anuais à Ásia. Porém, o rei da Ásia descobriu que Oséias estava armando uma traição contra ele, porque havia mandado um mensageiro a Só, rei do Egito, pedindo que viesse ajudá-lo a livrar-se do poder da Ásia. Além disso, Oséias se recusava a pagar o imposto anual da Ásia. Por isso, o rei Ásirio mandou colocá-lo na prisão. Então, 3 anos a terra de Israel ficou cheia de soldados ásiros que cercavam Samaria, a capital de Israel. Finalmente, no 9º ano do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos ásiros e o povo de Israel foi levado como escravo para a Ásia. Eles foram morar em colônias na cidade de Alá e ao longo das margens do rio Abor em Gozã, entre as cidades dos Medos. Essa desgraça caiu sobre a nação porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que o havia tirado do Egito e livrado do Faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e adotaram os maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Seguiram também os costumes que os reis de Israel haviam adotado. O povo de Israel também havia praticado o mal em segredo contra o Senhor, o seu Deus. Eles haviam construído altares a outros deuses em todas as suas cidades, desde a menor vila até a maior cidade. Ergueram postes ídolos no altar de cada monte e debaixo de toda grande árvore. Além disso, havia queimado incenso aos deuses das muitas nações que o Senhor havia expulsado da terra quando Israel entrou. Visto como o povo de Israel praticou muitos atos maus, isto havia provocado a ira do Senhor. Na verdade, eles adoravam imagem, apesar dos avisos repetidos e muito claros do Senhor. O Senhor tinha repetidamente mandado profetas e videntes para advertir Israel e Judá que voltassem de seus maus caminhos. Abandonem os seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e ordenança e a toda a lei que entreguei a vocês por meio dos seus antepassados, os meus servos, os profetas,
Mas os israelitas não quiseram atender. Eles eram teimosos e desobedientes como os seus antepassados e não quiseram confiar no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram as leis de Deus e as alianças que o Senhor tinha feito com os seus antepassados e os fizeram pouco caso dos avisos divinos. Na loucura em que vivem, adoravam deuses falsos, apesar dos severos avisos de Deus para que não imitassem os pagãos. Desafiaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de ouro fundido. Também fizeram um poste ídolo, fabricaram imagens vergonhosas e detestáveis e adoraram Baal e as estrelas. Chegaram a ponto de queimar os seus próprios filhos e filhas como sacrifícios nos altares do deus Moloque. Consultaram os adivinhos, fizeram uso de magia e feitiçaria e se venderam à prática do mal. Por isso, o Senhor ficou irado com eles, o Senhor ficou indignado com Israel e os expulsou da sua presença, e por fim restou somente a tribo de Judá. Mas também Judá não quis obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Também eles andaram nos mesmos caminhos maus em que Israel havia andado. Por este motivo, o Senhor rejeitou todos os filhos de Israel. Ele castigou o povo, entregando-o nas mãos dos seus inimigos, até que foram expulsos da sua presença. Quando Israel se afastou do reino de Davi, escolheu Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão induziu Israel a se desviar do Senhor, fazendo o povo cometer grande pecado. E o povo de Israel nunca deixou de praticar os atos maus que Jeroboão levou o povo a cometer, até que o Senhor finalmente os afastou da sua presença, conforme todos os avisos dados através dos seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi transportado para a Ásia, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Ásia trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate e de Sefarvai, e eles ficaram morando em Samaria e nas cidades vizinhas, em lugar do povo de Israel. Mas, já que esses habitantes ázeros não adoraram o Senhor, assim que chegaram pela primeira vez, o Senhor mandou leões para o meio deles, e os leões mataram alguns dos moradores dali. Então, eles mandaram uma mensagem ao rei da Ásia: Nós que viemos morar aqui em Israel não conhecemos a lei do Deus da terra, e ele mandou leões para o nosso meio a fim de nos destruir, porque não adoramos este Deus. Então o rei da Ásia deu a seguinte ordem: faça com que um dos sacerdotes que foi levado de Samaria volte para Israel para ensinar os novos moradores a lei do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes voltou a Betel e ensinava ao povo como adorar o Senhor. Porém, esses estrangeiros também adoravam os seus próprios deuses nas cidades. Eles colocaram seus deuses nos altares idólatras que o povo de Samaria havia deixado nas colinas de suas cidades. Os que vieram da Babilônia adoravam as imagens do seu deus Sucote-Benote. Os que vieram de Curta adoraram seu deus Negal, e os homens de Amate adoraram Ázima. Os deuses Nibás e Tartá, que era adorado pelo povo de Avá.
E as pessoas que vieram de Sepharvai queimavam até os seus próprios filhos nos altares dos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Eles até adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles os sacerdotes que devia oferecer sacrifícios por eles nos altares do alto das colinas. Assim, eles prestavam culto ao Senhor, mas também continuava a adotar os seus antigos costumes dos países de onde foram trazidos. E até hoje continuam assim. Seguem suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e oferecer as leis que ele deu aos filhos de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. Porque o Senhor tinha feito uma aliança com eles e, de acordo com esta aliança, ele ordenou: não adorem deuses falsos, nem se inclinem diante deles, não os sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles, mas adorem somente ao Senhor que os tirou da terra do Egito, com maravilhosos milagres e poder. Diante dele vocês devem se inclinar e oferecer sacrifícios, os filhos, netos, bisnetos e todos os que pertencem à família de Jacó. Devem obedecer a todas as leis de Deus e nunca adorar outros deuses. Não esqueçam da aliança que fiz com vocês de nunca adorarem outros deuses. Vocês devem adorar somente o Senhor, o seu Deus. Ele os salvará de todos os meus inimigos. Porém, os israelitas não quiseram atender e continuaram a adorar outros deuses. Esses homens que vieram da Babilônia adoraram o Senhor, mas também adoraram os seus ídolos. E os seus descendentes até o dia de hoje fazem a mesma coisa. Segundo Reis 18. Quando Oséias, filho de Elá, estava no terceiro ano do seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acaz, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito o seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do altar das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando esta serpente e queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram a esta serpente. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguiu o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e o rei era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ezequias rebelou-se contra o rei da Ásia e deixou de pagar impostos a ele. Ezequias venceu os filisteus, chegando até Gaza e seus arredores, destruindo cidades grandes e pequenas, inclusive a cidade fortificada. No entanto, quarto ano do reinado de Ezequias em Judá, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, em Israel, aconteceu que Salmanese, rei da Ásia, atacou Israel e começou a cercar a cidade de Samaria. 3 anos depois, no sexto ano do rei Ezequias em Judá, e o nono ano do rei Oséias em Israel,
Samaria foi conquistada pelos inimigos. Foi neste tempo que o rei da Ásia deportou os israelitas para a Ásia e os fez morar na cidade de Alá, ao longo das margens do rio Abó, em Gozan e nas cidade dos Medos e na cidade dos Medos. Isto aconteceu porque os israelitas não quiseram atender o Senhor, seu Deus. Eles não cumpriram a aliança feita com Deus e desobedeceram as leis que lhe foram dadas por Moisés, o servo do Senhor. Mais tarde, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Ásia, cercou e tomou todas as cidades fortificadas de Judá. O rei Ezequias mandou ao rei da Ásia, que estava em Laquis, esta mensagem: Rei, estou pronto a pagar tudo o que você exigir, contanto que se retire daqui o rei da Ásia, exigiu de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Para ajuntar toda essa quantia, Ezequias usou toda a prata que estava guardada no templo, nos cofres do palácio, e teve ainda de arrancar o ouro das portas do templo e dos batentes das portas que havia sido coberta com ouro, e entregou tudo ao rei da Ásia. Apesar disso, o rei da Ásia mandou de Laquis seu comandante do campo, seu principal tesouro e o chefe do seu estado-maior. Esses três foram com um grande exército e acamparam ao longo da estrada que ficava ao lado do campo onde os tintureiros punhavam a roupa para branquear, perto do abastecimento de água do açude superior. Exigiram que o rei Ezequias fosse falar com eles. Mas, em vez de ir, o rei mandou uma comissão formada dos seguintes homens: Eliaquim, administrador dos negócios reais; Sebna, secretário do rei; e Joá, o homem que escreve a história do reino. Então o comandante do campo, Ázero, mandou este recado ao rei Ezequias: Ó grande rei da Ásia, disse, em que você baseia sua confiança? Você precisa de mais do que simples promessas de auxílio antes de se revoltar contra mim. Mas qual dos seus aliados lhe dará alguma coisa mais do que palavra? O Egito? Se você se apoiar no Egito, vai descobrir que ele não passa de uma vara sem resistência, que se quebra sobre o peso do seu corpo e ainda penetra na sua mão. O faraó, rei do Egito, não merece a minha confiança. E se vocês me disserem, confiamos no Senhor, o nosso Deus, para nos livrar, lembre-se de que foram os altares desse Deus que estava nos altos do monte que você destruiu, pois você disse a todos de Judá e Jerusalém: adorem diante do altar que está em Jerusalém. Eu vou lançar um desafio do meu senhor, o rei da Ásia. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 homens para montar neles. Ora, com um exército assim, você não é ameaça nem mesmo para o oficial menos graduado que comanda um grupo
no exército do meu senhor. Mesmo que o Egito forneça carros e cavaleiros a você, de nada adiantará. E caso você pensa que viemos aqui por nossa própria conta, não, foi o próprio Senhor que nos enviou e nos diz: vão e destrua esta nação. Então, Eliaquim, filho de Euquias, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: por favor, fale na língua arábica, aramaica, com os seus servos, porque entendemos esta língua. E não fale na língua hebraica, porque o povo que está sobre os muros pode ouvir o que vocês falam. Mas o comandante Ázero respondeu: por acaso meu senhor me enviou para falar somente para o seu senhor e para vocês, e não para os que estão sentados sobre os muros? Pois eles também estão condenados com vocês a comer as suas próprias fezes e a beber a sua própria urina. Então, o chefe do Estado-Maior, Ázero, gritou em língua hebraica para o povo que estava sobre os muros: ouçam o que diz o grande rei da Ásia. Não deixe que o rei Ezequias engane vocês. Ele nunca poderá salvar vocês do meu poder. Não deixe que engane o povo, fazendo vocês confiarem no Senhor quando dizem: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será conquistada pelo rei da Ásia. Não deem atenção ao rei Ezequias, assim diz o rei da Ásia. Redam-se vocês, podem viver em paz aqui na sua própria terra, comendo dos seus próprios frutos e bebendo água dos seus próprios poços, até que eu leve vocês para outra terra igual a esta, com abundância e colheitas, cereais, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolha a vida e não a morte. Não deem atenção ao rei Ezequias, quando ele tentar convencer vocês, dizendo: o Senhor nos vai livrar. Vocês já viram o Deus de alguma outra nação livrá-la das mãos do rei da Ásia? O que aconteceu aos deuses de Amate, de Arpade, de Sepharvaim, de Ena e de Ivã? Acaso eles livraram Samaria das minhas mãos? Qual o Deus que alguma vez pôde livrar qualquer nação do meu poder? Diante disso, o que faz vocês pensarem que o Senhor poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? Porém, o povo que estava sobre os muros ficou em silêncio, porque o rei lhes tinha ordenado: não falem nada. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, secretário do rei de Joá, filho de Asaf, historiador do reino, apresentaram-se ao rei Ezequias com suas roupas rasgadas e contaram a ele tudo o que o comandante Ázero tinha dito. Segundo Reis 19. Quando o rei Ezequias ouviu o relatório desses homens, rasgou as suas roupas e se cobriu com um pano de saco e foi ao templo do Senhor a fim de orar. Depois disse a Eliaquim, administrador do palácio, ao secretário Sebna e a alguns dos sacerdotes mais antigos que se cobrissem de pano de saco e fossem à casa do profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz o rei Ezequias: este é um dia de angústia, de castigo e de humilhação. Estamos como a mulher que está parada, estamos como a mulher que está para dar à luz, mas que não tem força para isso.
mas pode ser que o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido as palavras do comandante do campo Ázero, a quem o Senhor dele, o rei da Ásia, enviou para desafiar o Deus vivo. Que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Ó Isaías, suplique a Deus em favor dos poucos de nós que sobrevivemos. Quando os oficiais do rei Ezequias levaram a mensagem a Isaías, ele respondeu: Digam ao meu senhor que assim diz o Senhor: Não fique preocupados com a palavra que você ouviu, com a blasfema que o Ázero falaram contra mim. Eu farei com que o rei da Ásia receba más notícias de casa, e ele resolverá voltar, e o Senhor tomará providência para que ele seja morto à espada, quando chegar lá. Então o comandante de campo foi procurar seu rei em Líbina, porque recebeu aviso de que o rei tinha saído de Laquis. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu notícia de que Tiraca, rei de Etiópia do Egito, vinha atacá-lo. Antes de sair para enfrentá-lo, ele mandou este recado ao rei Ezequias: Digam a Ezequias, rei de Judá, não se deixe enganar por este Deus em que você confia. Não acredite quando ele diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Ásia. Você bem sabe o que os reis da Ásia fizeram por onde passavam. Eles destruíram tudo sem deixar nada, porque você seria tratado de modo diferente. Por acaso os deuses das outras nações as livraram, os deuses de Gozan, Arã, Rezefe e do povo de Éden na terra de Telassar? Os que foram reis da Ásia antes de mim destruíram todas elas? Destruíram todas elas. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? E onde estão os reis de Sepharvai, de Ena e de Iva? Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi ao templo do Senhor e a colocou diante do Senhor. Depois Ezequias fez esta oração: Ó Senhor Deus de Israel, que está sentado em seu trono, entre os querubins, só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração. Abra os seus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouçam as palavras com as quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Ásia destruíram todas aquelas nações, tornaram os seus territórios em deserto e queimaram as suas imagens no fogo. Mas essas imagens não eram deuses de forma alguma, foram destruídas porque esses deuses eram apenas madeira e pedras feitas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi o seu pedido a respeito do rei Senaqueribe, o rei da Ásia. Esta é a resposta do Senhor àquele rei: A virgem, a filha de Sião, não tem medo de você. A filha de Jerusalém se ri e caçoa de você.
a quem você desafiou, e contra quem você blasfemou, e contra quem você se dirigiu com tanta arrogância? Contra o Santo de Israel, você contava vantagem e insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: Meus carros conquistaram as mais altas montanhas, subiram até os picos do Líbano, derrubei os cedros mais altos e os cipres mais bonitos, cheguei a conquistar os lugares mais distantes, as florestas mais lindas. Tenho bebido água dos muitos poços que cavei e sequei o rio Nilo com a sola dos pés dos meus soldados. Por que não reconhece que há muito tempo eu, o Senhor, decretei que você faria essas coisas, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas? Por isso, é claro, as nações que você não conquistou não tinham poder contra você. Elas eram como o capim nos campos, que se enruga quando o sol é muito quente, e como o cereal que fica queimado antes de amadurecer. Eu, porém, sei tudo a seu respeito, conheço todos os seus planos e sei para onde vai e quando retorna. E também sei o quanto me odeia. E por causa do seu furor e arrogância contra mim, vou pô-lo um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías deu ao rei Ezequias esta mensagem do Senhor: Esta é a prova que vou fazer conforme prometi. Este ano e no próximo, o meu povo comerá o trigo que nasce no campo, sem que ninguém o tenha plantado. Mas no terceiro ano, vocês vão semear e colher, plante vinhas e comam do seu fruto. O meu povo de Judá, aqueles de que vocês que escaparam da destruição causada pelo cerco, ainda se tornarão uma grande nação. Vocês lançarão raízes profundas no solo e darão muitos frutos. Uma parte restante do meu povo sairá de Jerusalém e do monte Sião. O Senhor dos exércitos vai cuidar para que isto aconteça. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Ásia: ele não entrará nesta cidade, ele não a enfrentará com escudo, nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Ele voltará pela mesma estrada por onde veio, ele não invadirá a cidade, diz o Senhor. Eu defenderei e salvarei esta cidade por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento ázero, e quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os corpos dos companheiros espalhados por toda parte. Então, o rei da Ásia, Senaqueribe, foi embora para sempre. Voltou para Ninive e ficou ali. E aconteceu que, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram à espada. Eles fugiram para a terra de Ararat e seu filho Esar-Ardom veio a ser o novo rei. Segundo Reis 20. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade, com coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez.
Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga assim, diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida e também o livrarei das mãos do rei da Ásia. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Então Isaías deu as seguintes instruções: ferva alguns figos secos e faça uma pasta com estes figos e espalhem-na sobre a ferida. Eles fizeram essa pasta, aplicaram-na sobre a ferida e ele sarou. O rei Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar e de que eu poderei ir à casa do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é o seguinte: você prefere que a sombra do relógio do sol caminhe 10 pontos para a frente ou 10 pontos para trás? A sombra se move para a frente? Respondeu. A sombra se move para a frente, respondeu Ezequias. Faça-a voltar 10 pontos. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizeste isto, e ele fez a sombra voltar 10 pontos no relógio de sol de Acaz. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou representantes com saudações e um presente para Ezequias, porque soube da enfermidade do rei. Ezequias recebeu com agrado estes representantes e lhes mostrou todos os tesouros que ele possuía: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos perfumados, o depósito das armas, tudo o que ele possuía. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, em que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao encontro do rei Ezequias e perguntou: o que este homem queria fazer? De onde vieram? Vieram de longe, da Babilônia, respondeu Ezequias. O que eles vieram em seu palácio? O que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: viram tudo ali. Eu lhes mostrei todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virá o tempo quando tudo o que existe neste palácio será levado para a Babilônia. Todos os tesouros de seus pais serão levados para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados embora e se tornarão eunucos para servirem no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias respondeu ao profeta: a palavra do Senhor é boa, mas ele realmente pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante o restante de minha vida. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e todas as grandes realizações, inclusive o açude e o túnel que canalizou a água para a cidade, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu filho Manassés reinou em seu lugar.